Poderosa. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Estamos na lição de número 16, irmãos, o lugar santíssimo, a parte final. Foi já nos ministrada a lição de número 15, no sábado, pelo nosso co-pastor Wanderson. É uma lição poderosa, relembrando aos irmãos que aqui estão, que quem sabe já tiveram essa aula. Nós estamos fazendo uma recapitulação de alguns pontos que não ficaram registrados na Rede Semear e quem sabe também não tenha ficado registrado no seu intelecto, no seu conhecimento. Então nós estamos refrisando algumas lições que são de suma importância para que a gente absorva aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aprender nunca é demais. Amém? Ainda mais uma lição importante como essa, que está tratando sobre o tabernáculo, sobre coisas espirituais, assuntos de extrema importância e urgência nos dias de hoje na igreja, que é justamente o culto, a forma com que devemos cultuar ao Senhor. Já foi citado aqui um versículo que diz que o nosso povo perece por falta de conhecimento, e quando a Bíblia fala que é o nosso povo, é justamente o povo crente que perece por falta de conhecimento. Muitas das vezes a gente acha que quem está perecendo por falta de conhecimento são os ímpios, mas a verdade é que muitos crentes têm perecido por falta de conhecimento. E o conhecimento de como cultuar o nosso Deus é um dos conhecimentos, ou o conhecimento mais importante que devemos ter. Então, estamos na lição de número 16, o lugar santíssimo. Hoje estarei ministrando a aula da parte final dessa lição sobre o lugar santíssimo. Vamos ver aqui se esse mistério está funcionando. Aleluia. Amém. Nosso textuário, irmãos, se encontra em Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 3, que já foi lido aqui pelo dirigente do trabalho do culto de hoje, o diácono Samuel Santos, que diz: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Logo em seguida também, amém? Eu acho que essa maravilha aqui não está a bombar. Agora sim, verdade prática. Pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Aleluia. A nossa leitura bíblica em classe já foi lida aqui, foi um tanto extensa, que está em Êxodo 26 e 31, 26 do versículo de número 31 ao versículo 35, Hebreus, capítulo de número 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 5, e no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo de número 27 e versículo de número 51. Irmãos, se eu não me engano, foi justamente nessa lição que eu citei aqui, sobre o fato da ligação que Hebreus se comunica com o Antigo Testamento, que Hebreus, a carta aos Hebreus no Novo Testamento, se comunica com o Antigo Testamento. Hebreus, ele faz justamente essa ligação entre Êxodo, por exemplo, aqui, que é um livro do Antigo Testamento, do Pentateuco, e um livro do Evangelho, que é Mateus, capítulo de número 27 e versículo de número 51. Quem faz a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é justamente a carta aos Hebreus, que deixa isso muito claro a nós todos. O ponto central da nossa lição é o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e comunhão com Deus. Como já foi citado aqui também, o véu da separação é a tônica entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que é o que estaremos estudando hoje. O resumo então, irmãos, da lição que foi ministrada no sábado, que foi o tópico de número 1 e o tópico de número 2. O primeiro tópico é o véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Ora, ninguém podia ver Deus e continuar vivo, mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo, que encobria a presença divina no seu corpo. Então, a primeira lição que temos acerca do véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo é uma barreira ao livre acesso à presença de Deus. Ou seja, irmãos, nem todo mundo tinha acesso ao lugar santíssimo, nem todo mundo poderia ver a glória de Deus. Eu estou estudando uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, e
em breve, eu creio que Deus vai me dar essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem, que é justamente nós fazermos a separação do que é a presença de Deus para o que é a glória de Deus. Nós precisamos fazer essa separação, que às vezes a gente confunde o que é presença e o que é glória. São coisas distintas. Nós desfrutamos da presença de Deus muitas das vezes, mas nem todo mundo tem acesso à glória de Deus, a sentir o peso da glória de Deus. Então, o lugar santíssimo, o lugar santo e o lugar santíssimo justamente trazem essa revelação para a gente. O véu fazia essa barreira, então, ao livre acesso à presença de Deus, como a carne de Cristo fazia o impeditivo entre a carne e o Espírito, entre o Cristo Deus e o Cristo homem. O véu, então, simboliza também a carne de Cristo. Nós aprendemos ainda no sábado, no subtópico de número 2, que o véu era um impeditivo ao acesso à presença de Deus. A separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, no lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. Ou seja, irmãos, nós vamos vendo que o tabernáculo ele vai fazendo um filtro até o local mais exclusivo, que é o local santíssimo. Nós vemos que para o lado de fora do acampamento, das cercas que faziam a delimitação do tabernáculo, nós vemos que ali era o acesso de todas as pessoas podiam estar para o lado de fora. Pelo lado de dentro já ia resumindo, já era o povo israelita. No lugar santo eram só os sacerdotes, e no santo dos santos, ou local santíssimo, era só o sumo sacerdote. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é exclusivo. O nosso Deus, ele é exclusivo. Eles andam pregando, irmãos, por aí um evangelho onde você venha como está e permaneça como está. Isso nunca foi o intuito da parte de Deus. Nós vemos em todos esses simbolismos, e lembrando que o Antigo Testamento, o tabernáculo, não é uma obra feita por mão de homem. Isso é um projeto idealizado por Deus e colocado no coração do homem para que o homem executasse. Mas isso é um projeto divino. E a gente está vendo então que para que tenha acesso ao lugar santo, à intimidade com Deus, é necessário que haja um filtro. Nem todo mundo vai ter acesso. Nem todo mundo pode chegar até a presença de Deus. E hoje parece que houve uma inversão, aonde parece que toda pessoa pode subir na tribuna, toda pessoa pode cantar, todo mundo é cantor gospel, todo mundo é crente, mas não é bem assim. Nós servimos a um ministério, irmãos, que zela muito pela santidade, inclusive é um dos temas, está ali, os que estão aqui na nave da igreja estão vendo ali, santidade e reverência na casa de Deus. Um Deus santo é um Deus separado, e por ser separado ele é exclusivo, e por ser exclusivo não é para todo mundo. O evangelho é para todo mundo, mas para quem aceita o evangelho, porque todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Porque a tônica que há nas mensagens por aí, mensagens de internet, supostos pastores, diz que todos somos filhos de Deus. Não, todos aqueles que recebem a Jesus Cristo, esses são filhos de Deus. Os demais são criaturas e precisam conhecer o amor do Pai. Amém? Então o véu também era o impeditivo do acesso à presença de Deus. Irmãos, isso é forte demais. Eu ainda essa semana estava vendo um homem que foi um grande cantor, cantou muito, Deus usou muito a vida dele e compôs canções maravilhosas para Deus. E ele até supostamente carrega o título de pastor. E essa semana ele celebrava um casamento, estava ele representando a igreja evangélica, tinha um pai de santo do lado dele, tinha um outro Hare Krishna do lado dele, tinha um padre e tinha uma outra pessoa espírita, todo mundo celebrando junto aquele casamento como se fosse tudo uma coisa só. A pessoa que estava casando disse: olha, isso aqui simboliza o quanto Deus é único para toda a gente. Isso é uma confusão, irmãos, que Satanás está tentando causar na mente das pessoas, para que as pessoas não entendam mais quem é o verdadeiro Deus. A Bíblia nos mostra uma história de um homem, o nome dele era Elias. Um dia ele fez essa junção
Mas a junção que ele fez foi essa: olha aqui, se reúne aqui os sacerdotes de Baal e eu vou reunir com meu Deus. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: se é Baal que vocês querem servir, sirva Baal. Agora, se é o Deus de Israel, tomem uma decisão, mas não fique cocheando em dois pensamentos, porque o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém, irmãos? O véu trançado e seus fios. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Na verdade, ali está já no próximo tópico. Mas o véu indicava o caminho à presença de Deus. Ou melhor, eu é que me perdi. O véu trançado e seus fios. Para nós, o tabernáculo e os seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Logo podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu que demarcava o lugar santo e o santíssimo é símbolo do caráter santo e pleno do Senhor. Assim, a cor azul aponta para a sua divindade, a púrpura para a realeza, a branca para a sua santidade e o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Então, irmãos, o véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ele tinha essas cores. Ele tinha a cor branca, ele tinha a cor azul, ele tinha a cor púrpura. Para quem não sabe, púrpura é uma tonalidade de roxo, e ele também tinha a cor carmesim, apontando aqui para o sangue de Cristo. Vamos avançar, irmãos, por resumo, que essa lição foi ministrada já no sábado. O véu era o símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Vamos para cima, senão não vai dar tempo. O véu impedia o acesso à presença de Deus, e o véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote, o último tópico, irmãos, o véu indicava o caminho à presença de Deus. Diz assim que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. A única função dele era expiar o próprio pecado e o pecado do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e da sua casa eram rigorosas. Não dava para pular etapas, irmãos, e é isso que eu gostaria de citar aqui. Ninguém conseguiria entrar no lugar santíssimo sem antes passar pelo átrio, pelo lugar santo, para só então chegar no Santo dos Santos. Não dava para pular etapa. E o sumo sacerdote, quando se apresentava nesse local, no lugar santíssimo, ele não ia de mãos vazias, ele não ia porque ele tinha o cargo, ele ia porque ele precisava oferecer o sacrifício em favor dos seus pecados, dos pecados do povo da sua família e em favor dos pecados do povo. O sumo sacerdote, para entrar na presença, ele não chegava lá porque ele tinha a carteirinha, ele tinha o cargo. Ele chegava lá porque ele tinha uma missão e chegava com o sangue em suas mãos. A chave que dava acesso ao local santíssimo era o sangue. A chave que dava acesso, que fazia com que ele pudesse romper aquele véu, era o sangue. No domingo nós participamos da ceia do Senhor. E o fruto da vide, ou suco da uva, simboliza justamente o sangue de Cristo Jesus, que nos dá acesso à presença de Deus, que nos dá acesso com exclusividade à glória de Deus, que nos dá acesso à intimidade com Deus. E interessante, irmãos, sobre o sangue de Cristo Jesus, o sangue que nos dá acesso, que faz com que a gente rompa o véu, é que ele independe de cargo, ele independe de classe social, porque o poder não estava no sumo sacerdote, o poder estava no sangue. O sumo sacerdote foi vocacionado para aquilo, mas o poder estava no sangue. O único objetivo de ele entrar naquele local era por causa do sangue. Tem gente que ignora o poder ou a grandeza do sangue de Cristo Jesus. Nós não estamos aqui por méritos próprios, nós só estamos aqui porque o sangue foi vertido na cruz do Calvário e hoje nos dá acesso a um ambiente como esse.
Não, irmão Wagner, mas eu nasci na igreja, mas é porque o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é que te deu acesso para que você estivesse aqui. Mas eu sempre fui alguém bonzinho, mas a Bíblia nos diz que o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo, para que eu e você estivéssemos aqui. Por isso a responsabilidade da ceia, irmãos, por isso a seriedade da ceia, por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: aquele que come e bebe indignamente, está comendo e bebendo para a sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue de Jesus. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. O único meio, irmãos, para que a gente tenha acesso à grandiosidade do que é o reino, é por meio do sangue de Cristo Jesus. Amém? Como era o local santíssimo? Aqui tem uma representação, irmãos, de como era o tabernáculo no geral. Como eu disse, aqui tinha a parte do pátio, onde ficava o altar do holocausto, a pia de bronze, a parte interna, onde tinha a menorá, onde tinha a mesa dos pães e o altar de incenso, e a parte exclusiva era o local santíssimo, onde tinha apenas uma única mobília composta por duas peças, que é a arca da aliança e a tampa da arca da aliança, conhecida como a tampa do propiciatório. E o que fazia a separação entre esse lugar aqui, que era o local exclusivo para sacerdotes, entre esse local aqui, que era o local conhecido como átrio ou pátio do templo, era esse véu aqui, que, como a gente já estudou, tinha a cor branca, tinha a cor púrpura, tinha a cor azul e a cor carmesim, que é o vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. Então nós vamos vendo, como eu disse, que é feito um filtro. Tem a parte externa, tem a parte interna, a parte do átrio, tem a parte do lugar santo, e o local mais exclusivo era o local santíssimo, que fazia a separação, justamente esse véu. O lugar santíssimo, então, irmãos, ele tinha um formato quadrangular. Ele também é conhecido como Santo dos Santos, um lugar quadrangular na forma de um cubo, que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. Ele era, irmãos, numa medida exata. Interessante que o local onde ficava a Arca da Aliança, o local santíssimo, ou Santo dos Santos, ele tinha justamente medidas iguais, equivalentes, simbolizando santidade e perfeição. Os lados eram iguais, o comprimento era o mesmo da largura, que era o mesmo da altura, simbolizando santidade e perfeição. Esse era o local santíssimo. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um côvado equivale à medida de 2 palmos, ou ao tamanho do nosso antebraço, que equivale, portanto, a 45 centímetros. Ele era menor que o lugar santo. O local santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Interessante, irmão, sobre a medida também é que ele era menor do que o lugar santo. Deixa eu voltar aqui. Ele era menor do que o lugar santo. Diferentemente do que a gente pensa, irmãos, tudo que é exclusivo é menor. Tudo que é exclusivo ou tudo que é bom não é algo muito grande. Dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Ninguém tem uma pedra de diamante do tamanho de um quarto. Uma pedra preciosa é pequenininha, irmãos. Tudo que é precioso é pequeno, é exclusivo, não precisa de grandes coisas, não precisa de grandes multidões. E a medida de um homem e de uma mulher de Deus, acerca da intimidade dele com Deus, permita-me abrir um parêntese aqui, não é medido durante a festa da gratidão, um grande evento, com multidões, com diversas igrejas. A medida de um homem, de uma mulher de Deus, de um obreiro da casa do Senhor,
é medida nos cultos de ensino, é medida na oração de sexta-feira. São em momentos exclusivos, em momentos pequenos na ótica do homem, mas nós vamos ver que o local santíssimo ainda era menor que o lugar santo, menor do que o pátio e menor do que a área exterior. É por isso que quando Jesus ensina a orar, o que ele diz? Vá para a praça e comece a orar, mostre a sua oratória, mostra como você é usado. Vai pregar na sinagoga no dia de sábado, no caso dos judeus, ou hoje nós que celebramos o domingo, vem no domingo e dá uma rajada de língua estranha? Não. Quer ser alguém usado por Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, nem a tua família vai ver. Local de exclusividade, local de intimidade, local é pequeno, mas que revela a grandeza de Deus. O Santo dos Santos tinha essa finalidade, irmãos, de mostrar para nós, de provar para nós, que o nosso Deus, ele não precisa de grandes coisas para se manifestar. Ele precisa de uma grande atitude, de uma grande renúncia da nossa parte, para que ele se manifeste em nossa vida. Eu sempre orei, irmãos, para que Deus me usasse de forma abundante, de forma tremenda, mas as maiores experiências que eu tenho com Deus foi em momentos sozinhos, em momentos inesperados. Uma vez eu estava numa vigília, só deixa me contar um testemunho aqui. Eu estava numa vigília, o culto estava uma bênção, e estava naquela vigília um homem simples que tinha há pouco aceitado a Jesus. Ele era um homem simples, mas nem tão simples assim, porque eu conhecia o passado dele. Ele tinha alguns homicídios já na sua ficha criminal. Ele botava medo em muita gente, porque ele era um criminoso como se deve. Mas a gente foi numa vigília e nós estávamos cultuando junto, e eu estava muito feliz porque ele tinha aceitado a Jesus. E nós estávamos cultuando junto, e ele estava muito feliz de estar ali também, porque o crente novo convertido, ele é sempre muito animado. E eu lembro que a vigília era de sexta para sábado, e eu trabalhava no sábado, eu precisei sair um pouco mais cedo. E antes de eu ir embora, ele liberou uma palavra para a minha vida, irmãos, com tanta autoridade. Ele disse assim: tu já vai? Eu disse: eu preciso ir, que eu tenho que trabalhar amanhã. Ele disse: olha, se tu quer ir, tudo bem, mas Deus vai te acompanhar até em casa, vai com Deus, que Deus te abençoe. Eu entrei no carro, irmãos, até um pouco duvidoso sobre aquilo, sorridente, pensando: tudo bem, mas que fé é essa de um novo convertido? Que autoridade é essa para profetizar sobre a minha vida? Mas eu fui no carro, irmãos, dirigindo embora de madrugada, só eu e Deus, quando de repente eu senti uma glória tão tremenda naquele carro. Eu senti uma presença tão grande naquele carro, e eu comecei a falar em línguas estranhas, e fui dirigindo e chorando, e eu não estava entendendo nada. E eu disse: meu Deus, mas que glória é essa? Só eu sozinho, não tinha um hino, não tinha nada, eu, silêncio e Deus. E eu perguntei para o Espírito Santo: Espírito Santo, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui nesse carro? O que está havendo? E o Espírito Santo bradou no meu coração, dizendo: ele disse para eu ir contigo até em casa. Um homem, irmãos, com passado obscuro, com um currículo que nós não queríamos, mas ele tinha uma palavra de Deus na sua boca. Ele tinha autoridade de Deus sobre a sua vida, um coração humilde, um coração simples, um local pequeno, mas cheio da presença de Deus. Esse é o local santíssimo, irmãos, um local quadrangular, pequeno, mas cheio da presença de Deus. O local continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre o seu povo. No Novo Testamento, essa mensagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender
com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Havia só um mobiliário lá, como eu disse, irmãos, dividido em duas partes, que era a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, a tampa do propiciatório e a Arca da Aliança, que é o tema da próxima lição. Interessante que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele narra justamente o local santíssimo. Como eu disse, era um local de medidas exatas, profundidade, largura e altura. E é justamente o que Paulo escreve aos Efésios, dizendo que, para que a gente entenda, para poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo. E ele nos dá uma dica de como a gente faz isso: pela fé no vosso coração, arraigados e fundados em amor. É a única forma de conhecermos a grandeza de Deus, pela fé no nosso coração, arraigados e fundados em amor. Irmãos, a palavra amor, ou o tema amor, também é algo que tem se perdido muito entre os crentes, entre o povo de Deus. A Bíblia diz que os últimos dias seriam assim, que por se propagar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Uma das coisas, irmãos, que é fácil de identificar um homem de Deus, uma mulher de Deus, é se ele é arraigado e fundamentado no amor. Quem ama, irmãos, fala a verdade. Quem ama, chora junto com o seu irmão, mas também sorri junto com o seu irmão. A verdade é que hoje nós temos muito mais facilidade de chorar com alguém do que sorrir com alguém. Porque chorar com alguém é fácil. É só a gente ver uma história triste que a gente chora junto. Não precisa nem ser alguém conhecido. A gente se emociona, chora com facilidade. Mas experimenta ver o irmão abençoado, vê se você consegue sorrir com ele. Porque chorar você chora de remorso. Agora sorrir, você só pode sorrir se você tiver alegria, se você tiver amor. Amém ou não amém? Chorar com os que choram hoje está fácil. Agora sorrir com os que sorriem está difícil, irmãos, porque está nos faltando o amor. Então, para que a gente compreenda qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, é necessário que a gente tenha fé e que estejamos arraigados e fundados em amor. Então o local, segura aí, Natália, ele continha apenas um mobiliário, simbolizando lá a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, irmãos, era o objeto mais exclusivo, e é um objeto muito exclusivo até os dias de hoje, já que ninguém sabe mais aonde ela foi parar. Ninguém sabe aonde foi parar a Arca da Aliança, e é um mistério para todos os cientistas até hoje aonde foi parar a Arca da Aliança. É um objeto de muita procura, um objeto muito exclusivo, que simbolizava no Antigo Testamento a presença de Deus. Mas glória seja dada ao nosso Deus, que hoje nós temos acesso a essa presença, não em um local exclusivo físico, mas dentro dos nossos corações, aonde o Espírito Santo faz morada. Subtópico de número 3, o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo. O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, que mostra o caráter santo da presença de Deus representada na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Irmãos, antes de chegar no lugar santíssimo, como eu disse, não dava para pular etapas. Era necessário que a pessoa passasse primeiro pelo lugar santo. E quando chegava no lugar santo, lá ela via o pão da proposição, a mesa dos pães da proposição, via o altar de incenso, via todos os móveis que compunham o lugar santo, para que só depois, passando pelo véu, olhando para o véu, irmãos, ele tinha as cores que eu já disse e vou repetir para que você grave no seu coração. Ele tinha a cor branca, ele tinha a cor azul,
ele tinha a cor púrpura e ele tinha a cor carmesim, que é o vermelho. Não bastasse isso, nele tinham bordados alguns anjos, querubins mais especificamente. Então, quando o sacerdote chegava no lugar santo, ele via toda essa preparação para que ele chegasse no lugar santíssimo. E quando ele olhava para o véu, que é o que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ele via bordado também naquela cortina os anjos, querubins naquela cortina. A primeira coisa que o sacerdote lembrava era como uma vez teve um anjo também no céu, que quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E por conta disso, ele nunca mais teve acesso à presença de Deus como ele tinha antes. Foi excluído da presença de Deus. Quando olhava para a cortina, irmãos, do lugar santo, via aqueles querubins e também lembrava do que fez separação do homem para o jardim. Nós sabemos que depois da queda do homem, há uma separação. E a Bíblia nos diz que Deus esconde o jardim do homem. E é colocado o que para guardar? 2 anjos. Sei que vocês são bons de Bíblia, mas na Bíblia está escrito que depois da queda do homem, o homem é expulso do jardim. E é colocado para guardar o paraíso 2 anjos. O acesso à eternidade, o acesso à exclusividade é guardado por 2 anjos. Quando o sumo sacerdote se preparava para entrar no lugar santíssimo, uma das primeiras coisas que ele tinha em seu coração era a humildade. Muitas pessoas perderam o acesso ao lugar santíssimo. Satanás começou, Adão e Eva continuou. Quando ele ia entrar no lugar santíssimo, ele tinha que se perguntar: será que eu estou preparado? Será que eu estou valorizando essa oportunidade? E só assim ele entrava. E assim somos nós, irmãos. A Bíblia diz que porque todos nós pecamos, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas sabe o que encorajava o sumo sacerdote a entrar naquele local? Quando ele olhava para as suas mãos e via que nelas tinha o sangue que lhe permitia adentrar. Ele pensava: eu não sou merecedor, mas esse sangue me dá acesso. Eu não sou digno, mas esse sangue me dignifica. Eu não sou santo, mas esse sangue me santifica. Eu não mereço, mas esse sangue me dá acesso ao local santíssimo. Irmãos, que poder é esse? Que sangue é esse vertido na cruz do Calvário, que salva o homicida, que salva aquele que não tinha esperança de vida? Condenados nós estávamos à morte, mas o sangue nos garante vida. Vamos para cima e eu já vou encerrar. Volta, Natália. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiemos, temamos ao Deus santo e glorioso. O resumo da lição é esse, irmãos: que possamos temer o Deus a quem a gente serve. Temer não é ter medo, é entender, é compreender a autoridade que há no nosso Deus, é respeitar e valorizar o sacrifício de Cristo Jesus, é entender que nós não estamos aqui por méritos próprios, irmãos. Não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, é só o sangue que me dá acesso a esse local. É só a graça que me dá acesso a esse local. Não tem outro motivo, irmãos. É besteira achar: não, é porque o pastor gosta de mim. Não gosta, quem gosta de ti é Jesus.
Ele pode até gostar, mas o que te dá acesso é o sangue de Cristo Jesus. Não, porque se eu não fizer, ninguém faz. É claro que faz, irmãos, porque é a graça, é o favor imerecido. A obra não vai parar. A obra não vai parar, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Que nós vigiemos, irmãos, porque o diabo anda ao nosso derredor bramando como o leão. Ele não é o leão. Ele brama como o leão, mas o leão é quem está conosco, o leão da tribo de Judá. Que possamos nos esconder em Cristo, que possamos diminuir em Cristo para que Ele cresça em nossas vidas, que possamos ter essa concepção e valorizar o sangue de Cristo Jesus, que é o que nos dá acesso. Vigiemos. Vamos para a conclusão. A síntese do tópico então é o local santíssimo, que era um local de formato quadrangular, em que estava a Arca da Aliança. E a conclusão: nesta lição percorremos o local santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse local especial e único do tabernáculo mostra que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Diferentemente daqueles dias onde o local santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar no trono de Deus com ousadia e confiança. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus, quando está no alto daquela cruz, ele brada: está consumado. E quando ele brada: está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. Não é o homem de baixo para cima que rasgou o véu. O véu se rasgou de cima para baixo. Era o céu dizendo: agora vocês têm livre acesso. Agora é o sacrifício perfeito. Não precisa vir todos os anos aspergir mais o sangue, porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário lhes dá livre acesso à presença de Deus. Isso, irmãos, foi o maior acontecimento da história. Eu amo a mensagem da cruz. Como diz o hino, sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu amo mesmo, irmãos, porque olha o privilégio que nós temos. Nem todo mundo entende, e eu sei disso. Eu não me preocupo sinceramente com isso, irmãos, porque a loucura para os que perecem é besteira, mas para os que são salvos, nós entendemos que é poder de Deus. Nós entendemos o que é a graça, o que é o poder do sangue de Jesus. Eu amo Jesus, irmãos, por isso, porque se não fosse o seu sacrifício, se não fosse a sua graça, eu não poderia entrar com ousadia e confiança diante do trono de Deus. Grandes pessoas, irmãos, nós nos alegramos quando o nosso pastor presidente está aqui. Nós nos alegramos na festa da gratidão, porque há diversas autoridades entre nós. E eu fico feliz quando eu falo com o meu pastor presidente, com o nosso pastor local que voltou de viagem agora. Eu fico feliz, e são autoridades espirituais. Mas imagine só, irmãos, que quando a gente dobra o nosso joelho, a gente fala com o próprio Deus. Não sei se você consegue entender a dimensão, a profundidade, a largura, a altura disso, mas quando você dobra o seu joelho, você está a falar com o próprio Deus. A terra não resistiu a isso. A Bíblia nos diz que quando Jesus brada isso, a terra treme, Axon. Porque a natureza se pergunta: meu Deus, que glória é essa? Que privilégio é esse? A Bíblia nos diz que imediatamente o sol parou de dar luz. Havia trevas sobre a face da terra. O sol não quis mais brilhar diante desse grande acontecimento. E às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, e não entende o porquê que nós estamos aqui. Não valorizamos a grandeza do Jesus que nos permitiu estar num ambiente como esse. Que nós possamos sair daqui essa noite com a certeza de que todas as vezes que a gente se apresenta num local como esse, um local santo, é um privilégio sem igual.
é um privilégio que não há palavras nesse mundo para descrever, e o sacrifício que Jesus fez para que estivéssemos aqui, ninguém poderia fazer. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Passar a continuidade do trabalho para o Evangelho.